Olá, pessoal, estamos aqui com esse episódio do Elevado Podcast. É um prazer estar com todos vocês. Aqui é o Felipe. E aí, pessoal, um grande abraço a todos. Graças a Deus. E hoje nós temos um convidado super especial, nosso pastorzão Giovanni. Pastor, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito. Estamos aqui felizes porque esse é o primeiro episódio do Elevado e para nós é uma honra poder estar aqui, Da minha. conhecer um pouco mais da sua história, saber que o senhor tem os seus companheirinhos, que é o Nick e o Mike, né? O pai do Pedro e o esposo da pastora Michele. Da pastora Michele. Graças a Deus. Pastor, obrigado por ter aceito. Cris, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Tenho certeza que o senhor vai fazer nesse tempo muitas coisas por cada um de nós. Amém, pastor, amém. Obrigado. Pastor, a gente não pode começar de outra forma, senão que o senhor conte um pouco da sua história, o início da sua conversão, como foi, para a gente poder compartilhar isso com as pessoas, que as pessoas têm curiosidade de saber Sim. quanto tempo o senhor serve ao Senhor, como foi a sua trajetória, como foi o seu início. O senhor pode compartilhar conosco, Com por favor? certeza. Prazer. Falar desse momento é um dos melhores momentos, né? A ser tratado. Nossa conversão, a nossa entrega. Na verdade, eu vim de uma família muito bem sucedida da nossa cidade de Itajaí. Sempre vivi e estive afastado das coisas de Deus. Minha vida era muito mundana. E para você que nos escuta, né? Quando a gente fala de mundo, quando a gente trata a respeito de estar no mundo, é que a gente realmente vive as coisas do mundo que não agradam a Deus. E nasci numa família muito bem-sucedida, como eu falei, sendo muito amado pelos meus pais, um filho caçula, então, né, somos aí em 4 irmãos. E vim descobrir Jesus por algumas circunstâncias que eu passei. Primeiro, fui violentado aos 7 para 8 anos de idade, a qual, eu gosto de contar isso, não tenho mais nenhuma ferida quanto a isso, mas eu gosto sempre de testemunhar sobre isso, porque o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com outras crianças. Alguém parou na frente da casa da minha avó, me ofereceu um animal, mas para que pegasse esse animal eu teria que sair com ele e ir até uma cidade, até um local. Eu subi em cima da bicicleta dele, uma criança, e fui até o canto da nossa cidade, assim, dando mais ou menos aí uns 3 a 4 quilômetros da nossa cidade. E ali eu fiquei das 9 horas da manhã até 6 e pouco da tarde, com essa pessoa, com esse homem, sendo violentado das piores maneiras possível. E uma das cenas que eu me lembro foi ele colocando o revólver, que ele tinha um revólver, ele colocou na minha boca. E ele dizia assim, ó: chama tua mãe disso, chama teu pai daquilo. A gente viu que era algo bem espiritual, hoje a gente entende, né? E ele dizia: puxa o gatilho, eu não puxava. Resumindo, passei por esse momento, logo após, tive um acidente bem sério, que eu caí de cima de um local onde eu fraturei a cabeça em 4 lugares, tive rachadura craniana, fiquei 24 dias em coma, local que eu caí, né? Tava brincando, né, até brinco hoje com o pessoal que estava brincando com a minha esposa, conheço a minha esposa desde pequenininha, nós criamos um na frente da casa do outro. Estava brincando com ela e eu pulei de uma escada para agarrar num ferro, e eu soltei a mão desse ferro quando meus pés foram para cima e eu caí de cabeça, eu tive esse grande acidente, onde eu fiquei muito tempo internado, muito tempo de recuperação. E aí começou a trajetória do Giovanni, sabendo já que algo estava acontecendo. Deus não faz nada por acaso. Logo após eu estava indo jogar futebol, uma pessoa veio até mim, me falou de Jesus, eu não entendi nada, porque não conhecia. E depois estive na casa da minha madrinha, faleceu há pouco tempo, tia Geni, chama a velha tia Geni, a qual ela me falou de Jesus. E no momento que ela me falou de Jesus, me convidou para ir para a igreja, e eu entrei dentro de uma igreja, Assembleia de Deus, e ali foi a minha conversão, ali eu entreguei minha vida para Jesus. Daquele momento em diante, a minha vida, ela começou a tomar outro destino. E para você que está me escutando, você vai conhecer um pouco mais, né, do pastor Giovanni, do Giovanni, enfim. Eu sou muito sincero nas coisas que eu faço. A minha vida, ela não foi uma vida
transformada de uma hora para outra. Eu acredito que Deus faça isso. Eu acredito. Mas eu acredito também muito nos processos. Entendeu? Acredito muito nos processos. E eu fui mudando aos poucos. Hoje eu ia para a igreja, amanhã eu ia com a balada. Amanhã eu ia para a igreja, depois eu fui indo para a balada de volta. Isso foi um processo até haver em mim uma conversão genuína. E o velho homem foi embora e entrou aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, que é o seu Espírito. Eu comecei a trilhar novos caminhos na minha vida com Jesus. E esse processo, pastor, quanto tempo levou esse processo? Porque essa é uma pergunta, às vezes as pessoas não entendem os processos do Senhor e muitas vezes não permanecem no processo por não entender, por que isso está acontecendo na minha vida. Talvez seja muito difícil no pensamento das pessoas e acabam fugindo dos processos. Quanto tempo levou o seu processo de conversão para a gente poder. O meu processo de conversão, mais ou menos, ele levou 1 ano e meio. Mas é bom nós entendermos uma coisa. Deus é pai, amém? Deus é pai. Deus, ele cuida de nós. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Quando a gente quer a mudança de um filho em algo que ele não está fazendo certo, essa mudança ela não vem repentina. Não é uma regra, né? Toda regra tem uma exceção. Mas a gente sabe que não é uma regra. E Deus me confrontando e me amando tanto, ele começou a mostrar para mim que aquilo que eu estava querendo viver junto com ele, eu não poderia mais viver. Por isso que a Bíblia é muito clara, né? Ou tu serve a um Senhor, ou tu serve a outro. Você não pode ficar em cima do muro. A Bíblia diz que nós não podemos ser mornos. Então, ele foi me confrontando com o quê, pastor? Com ira? Não. Ele foi me confrontando com o amor dele. Em amor. E o amor dele me confrontou de uma tal maneira que é o que nós fizemos com os nossos filhos. Nós confrontamos os nossos filhos de uma tal maneira, os amando tanto, que ele para de fazer aquela coisa errada. Mas para isso é bom nós entendermos, você que me escuta é bom entender, que um pai, ele muitas vezes vai fazer algo que você não entende. Ele vai tirar algo de você. Ele vai dizer, não, você não pode mexer aqui. Aí o filho vai chorar, o filho vai espernear. E isso Deus fez comigo. Deus começou a afastar algumas coisas de mim para que eu entendesse o amor dele. E aí eu comecei a entender o amor dele, mesmo não compreendendo que ele estava tirando de mim. Com raiva, vamos dizer assim, de raiva de Deus, que a gente fala, né? Mas a gente acaba entendendo que o amor dele é genuíno, é sobrenatural. E por isso que a Bíblia diz, né, que Deus ele ama demais os seus filhos, ao ponto, né, de Deus dar o seu próprio filho para nos salvar. Então eu entendi isso de uma forma tão linda que eu entreguei a minha vida totalmente para ele. Lembrando que a cada dia, Giovanni tem que morrer. A cada dia eu tenho que olhar para a cruz de Cristo e morrer todo instante. Isso serve, eu estou falando de mim. Isso é bom ficar gravado aí. Que eu tenho que morrer a cada dia, Cris. A cada dia, eu como homem, como um pai de família, casado, sirvo a Deus há mais de 28 anos, sou mais de 8 anos pastor. A cada dia eu luto contra o meu homem interior. A cada dia. Por isso que eu digo, você vai me conhecer. Se tem algo em mim que Deus colocou, que eu acredito que foi Deus, é a sinceridade. Eu não consigo esconder algo que eu estou sentindo e nem mentir para as coisas de Deus. Eu jamais vou olhar para vocês dois e vou dizer assim, eu estou vendo aqui, o Senhor está falando algo aqui sem eu sentir isso. Eu não vou falar isso para agradar vocês. Sei que seja uma verdade. Sem que seja uma verdade muito clara para mim. Então isso é algo meu. Então quando eu digo que eu estou vencendo um gigante a cada dia, é porque a cada dia tem alguém que para o carro atrás de mim e eu não queria que ele parasse. A cada dia eu devo chegar num compromisso e às vezes não dá certo e eu não fico contente com isso, eu fico bravo com isso. Então isso, um homem, uma pessoa, enfim, ela tem que vencer a cada dia. Sabendo isso, as pessoas vão chegar muito longe. O senhor tá diante de um cara muito sincero.
Fala aí, Nick. Esse é o nosso sincerão da mesa, pastor, também. Amém. Na verdade, a sinceridade, ela é uma verdade, né? E o que mais me impressiona, né, que foi falado aqui, o amor. Eu acho que todos nós já experimentamos desse amor e temos experiência com ele todo instante. Todos nós temos um testemunho a ser contado. Todos nós somos testemunhas de algo que já ocorreu. Mas as pessoas às vezes estão tão presas, né, naquilo que ainda foi feito contra elas. E hoje mesmo eu tive uma experiência interessante de uma pessoa de manhã. Uma pessoa teve uma experiência ruim lá atrás e ele falou que era por conta do evangelho. Eu falei, não, cara, o evangelho não é isso. O evangelho é o próprio amor. O evangelho te dá a capacidade de olhar aquilo que aconteceu lá atrás e você lembrar daquilo e não te dá medo, não te dá dor, porque nós já somos lavados nesse amor. Então, quando o pastor começa a falar da trajetória dele, do que ocorreu e o que o trouxe e continua sustentando até hoje, esse amor é a sinceridade. O amor de Deus é tão impactante que não tem outra forma da gente não entregar a Ele e isso vai transbordar a partir de nós. Então eu acho que essa é o que do Evangelho. Esse é o que é o importante do Evangelho, viver esse amor a todo custo. Custa tudo, mas é um prazer entregar a todo tempo. E os processos, né? Agora foi falado dos processos. Todos temos os processos que nos trouxe até aqui para elevar ainda mais a nossa maturidade para conhecer a Ele que já nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Então nós vivemos e sofremos por esse amor. Como diz o Filipenses, é um prazer sofrer, é um prazer padecer. Nós temos o privilégio de sofrer por esse amor. E esse amor, acho que nessa sala, cada um já foi impactado, impulsionado, e ele está se revelando cada vez mais. E eu gostaria de saber também, pastor, agora, já depois de 28 anos, como é o processo? Hoje já formado, com a cabeça totalmente diferente, já mais maduro, como é receber um membro, um irmão que chega até você com tantas dores, com tantas angústias? E qual que é o processo? É uma receita de bolo? Faz isso, que vai dar certo como deu comigo? Ou tem todo um processo diferente com cada um? Eu acredito que cada pessoa é um processo diferente, Sim. né. Mas vamos falar aí, vamos usar uma receita de bolo, como diz o outro. Primeira coisa que eu estou falando como pastor, como atendimento pastoral, né, que eu Uhum. tenho que identificar no atendimento é a pessoa se ela se conhece a si mesmo. Toda pessoa carrega algo sobrenatural dentro de si, Sim. entendeu? Então quando eu sento com uma pessoa que está totalmente, vamos dar um exemplo assim, ó, um suicida, ele quis tirar a vida, trouxeram essa pessoa para mim. Primeira coisa que eu faço com ele é mostrar ele para ele mesmo. A pessoa precisa se conhecer, precisa saber que ele não nasceu por acaso, alguém projetou ele. Por que que eu digo isso? Porque todos que estão nos escutando sabem que muitas mães querem ter filho e não podem ter filho. Muitos, acabam nem nascendo, acabam, né, mães abortando os filhos natural, enfim. Então, se essa pessoa está ali na minha frente, Deus permitiu que essa pessoa nasceu, é porque Deus tem um projeto para essa pessoa. Isso ele precisa descobrir. E não descobrindo esse processo, esse projeto, melhor dizendo, ele acaba se frustrando, que é o caso que nós estamos usando como exemplo. Então eu digo que primeiro passo é a pessoa se descobrir, depois é nós apresentarmos quem fez essa pessoa para ela. E aí apresentando essa pessoa para quem está sendo atendido, tudo vai mudar. E nós estávamos conversando agora, né, ali fora, e estávamos falando, eh, nós homens, nós somos muito naturais, né.
a nossa carnalidade ela é muito aflorada em nós. Então nós não temos poder de mudar uma pessoa. Nós temos poder de levar essa pessoa até Deus, para que ela venha a ser mudada. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então nós entendendo isso, nós fizemos de qualquer atendimento um grande atendimento. Nós nos tiramos desse atendimento e colocamos a pessoa de Jesus Cristo ali. E a pessoa de Jesus Cristo pode salvar, curar, libertar e transformar qualquer pessoa. Eu tenho o 2º grau completo. Eu não fiz uma faculdade. E Deus já colocou na minha frente médicos. Deus já colocou na minha frente advogados. Mas por que essa pessoa estava ali? É porque nós torcemos Deus para Deus curar essa pessoa. Resumindo, nós somos um canal daquilo que Deus quer fazer através das pessoas. Então nós somos esse canal. E pela humildade de Deus, Deus tem nos usado. E pode usar qualquer uma pessoa, desde que se coloque. E aí a pessoa começa a entender isso. Que ele não é qualquer pessoa. Ele tem um destino profético que ele precisa descobrir para chegar no objetivo. E a pessoa descobrindo esse destino, ele alcança grandes coisas. Isso é difícil? É. É algo rápido? Não. Mas se a pessoa quiser, a pessoa vai chegar. Eu sempre uso um modelo seguinte, né? Um exemplo. Eu tô gordo, quero mudar a minha vida totalmente. Vai doer. Academia dói. Academia é chata. Levantar de manhã ou à tarde, enfim, qualquer horário, academia é chata. Mas se eu persistir, eu vou conseguir resultados. Estou usando só um exemplo de uma academia. E esse resultado vai me trazer alegria. Esse resultado vai fazer eu me conhecer. Porque até ontem eu não me conhecia. Mas agora eu comecei a conhecer aquilo que eu posso, além das minhas próprias vontades. Então, eu respondendo, né, ainda mais a tua pergunta, um atendimento, nós precisamos levar essa pessoa a se conhecer. Todo mundo tem um valor. Todos têm um valor. Você que me escuta agora, você tem um valor inestimável. Deus, ele projetou você, ele ama você, ele é louco por você, não desista da vida, jamais. Então, não há um segredo, mas é uma persistência nele. Uma persistência, com certeza. Persistir nele, prosseguindo, fitar os olhos sempre. Só nele, mais ninguém. Por quê? Porque homens erram. Homens falham. Homens são muito falhos. Paulo já dizia que de todas as perseguições que ele sofreu, a maior foi entre os irmãos. Por que o pastor está falando isso, pastor? Porque talvez você que está me escutando foi ferido por alguém da igreja. Você não pode baixar sua cabeça. Você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode fazer outra coisa a não ser olhar para ele, somente para ele. Ele jamais vai errar. Ele jamais vai deixar de te amparar, te desamparar jamais. Somente ele. Amém. Ele não vai nos machucar, né? Nada. Ele vai nos preparar para algo grande. Jamais. E pastor, pensando em quando as pessoas olham para o Senhor, elas veem um homem de fé, um homem que prega palavras fortes, vivas, mas existe por detrás do pastor o homem que a palavra ela antes de ser pregada pelo Senhor, ela é pregada para o Senhor. Então quando o Senhor ouve a Deus, quando Deus fala com o Senhor para ministrar, ele está te preparando para algo. E dentro dessa sua vida cristã de, vamos dizer, 8 anos de pastorado, qual o momento em que o Senhor se viu confrontado por uma situação em que o Senhor havia pregado e que o Senhor disse, uau, eu estou vivendo isso agora. Hoje eu estou vivendo na minha carne isso. Porque muitas vezes a gente ouve as palavras e não, né, dentro de uma igreja você ouve e não presta atenção e sabe que o Senhor está te preparando para algo. Quanto mais para quem ministra, para quem prega. Então, em que momento
Deus te colocou diante a tua palavra e disse: olha, agora você precisa perseverar, agora você precisa ter fé. Compartilha com a gente, porque às vezes a gente olha para pastores tal, e é uma visão das pessoas que eles estão, isso, estão sobre todas as coisas. Constante, né? Isso. É, por isso que eu digo que o evangelho ele é lindo. A verdade que tem acabado com o evangelho, tem destruído o evangelho é o próprio homem, né? Hoje estar pregando o evangelho para mim é uma honra, né? Porque quem somos nós para ser usado por ele, falar do amor dele para tantas pessoas, né? Para tantas pessoas. Mas é lindo demais, porque um tempo atrás, 2019, se eu não me engano, 18 para 19, eu passei por um grande problema de depressão muito profundo, aonde os meus pastores, né, estavam ali comigo, tanto o pastor Júnior quanto o pastor Anísio acompanharam isso muito de perto, ao ponto de eu não conseguir levantar, eu não caminhava, eu entrei num estado depressivo muito grande. Isso levou um tempo, acredito aí, perto de uns 6 meses. E quando eu consegui sair disso, Deus me mostrou algumas coisas. Primeiro foi aquilo que a gente estava falando. Deus mostrou eu para mim mesmo, quem eu era. A fragilidade que eu tinha, mesmo estando nele. E comecei a buscar, é igual tipo assim uma doença. Pô, eu nunca tive essa doença, quando você descobre ela, foi o caso do meu filho lá, né, que pegou o Guillain-Barré, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha tanta gente ao meu lado que sofria disso. E quando eu comecei a pesquisar, porque para nós que somos pastores, é muito difícil passar por uma depressão. Depressão ela é taxada como demônio, né, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Depressão ela pode ser algo, uma vitamina, um exemplo, que está faltando para você. Mas no meu caso não foi vitamina, no meu caso foi ensino. Por que o pastor está falando isso? Porque depois que eu fui tratado e curado disso, eu comecei a tratar pessoas sobre isso. Nós somos hoje, e muitos pastores da igreja, a pessoa chegava, entrava pela porta da igreja, tinha 10 pastores na frente dela, ela passava por todo mundo e vinha em mim e dizia: pô, você falava que o senhor pode, o que seria? Ah, eu estou depressivo, então caía para mim. O que eu quero dizer com isso? Que as tuas maiores feridas serão os seus maiores testemunhos. E isso foi comigo. Eu comecei a tratar pessoas assim. Só que todo tratamento ele leva um tempo, sim ou não? Sim. E muitas vezes eu fui pregar mesmo não estando bem. Mesmo não estando muito bem. E eu confesso dizer para vocês, você que está me escutando, eu acredito que grande maioria dos pastores que pregam hoje não estão 100% bem. Mas nós recebemos um chamado. Mesmo não estando bem, nós temos que estar pregando. Muitas vezes, o Cris, eu prego para pessoas aquilo que eu queria receber. Muitas vezes. Muitas vezes. E até estava escutando um testemunho há tempo atrás que o pastor começou a pregar e o fogo caiu na igreja. Deus desceu espiritualmente naquela igreja e ele começou a chorar muito. E uma irmã chegou para ele, colocou a mão no ombro dele, ele não levantava mais o estado que ele estava ali, se ajoelhou, se prostrou-se no altar. E começou a chorar junto com ele, daquela emoção que ele estava sentindo, tal, daquela presença. Aí terminou o culto, ele pega o microfone e fala para a igreja, com toda a sinceridade, ele disse: eu não estava sentindo a presença de Deus. Eu estava chorando porque eu estou muito ferido. E existe uma mensagem, se você procurar aí no YouTube, você vai ver que homens de Deus também sofrem. Então, isso é muito bom nós entendermos. Para Deus operar através de nós, você que está me escutando, talvez não é um pastor, não é, enfim, não usa uma plataforma para estar pregando, mas fala no teu trabalho para alguém das coisas de Deus, você precisa entender que você não precisa estar 100% santo ou santa para falar do amor de Deus.
porque senão você não conseguiria falar, porque você não é santo. Só existe um que é santo. O que nós precisamos é nos santificar a cada dia para estar sim pronto, entre aspas, para falar do amor dele para as pessoas, porque ele nos usa conforme ele quer. Então, respondendo a tua pergunta, Cris, nem sempre a gente está bem quando está pregando, mas a gente se coloca à disposição do ID e faz a obra dele da melhor forma possível para ele nos usar. E graças a Deus que Deus tem nos usado onde a gente tem ido, e a gente louva ao Senhor pela sua misericórdia. Amém, pastor. O senhor é pastor de que área da igreja, vamos dizer Sou assim? pastor de casais, eu sou pastor de louvor já há algum tempo, sou líder de louvor, né, da base de adoração já há mais de 15 anos, e trabalho com os homens da igreja, sou pastor de homens também da igreja. E deixa eu agora dar uma estigada no senhor. O senhor, há quanto tempo o senhor serve a Deus? Há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E o senhor pegou bem essa mudança de que de uma era de muita facilidade hoje, de muita rapidez, em que tudo tem um celular, o celular tem a Bíblia, tem tudo, mas o senhor era da minha época também que a gente tinha que levar a Bíblia embaixo do braço. E o lógico que nós temos muitas facilidades e muitas bênçãos dentro da tecnologia, mas dentro desse tempo todo de vida cristã, qual a maior mudança que o senhor sente nesse tempo em que a gente está agora, porque tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo, em que o evangelho parece Tudo tem que ser muito imediato, né? isso, tem que acontecer hoje e tal. O que o senhor sente que isso vai trazer para essa próxima geração que nós vamos ter daqui para frente? Porque a gente está numa geração de transição ainda. Sim. Ainda não sabemos quais vão ser e o que isso vai ocasionar na igreja, mas o que o senhor sente da diferença do início, né, em que o senhor veio para a igreja? Porque eu me lembro do meu início de igreja, me lembro disso, era muito diferente. Então hoje a gente vê, o que o senhor pode nos dizer que o senhor sente hoje de diferença do seu início de vida cristã para hoje? Sim. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque para quem me conhece, quem anda comigo sabe, né? Eu amo a tecnologia. Eu penso que a tecnologia, ela veio para somar em todos os meios. E eu sempre digo que quem dá desculpa não dá resultado. Eu acredito sim que o cristão, não vou generalizar não, mas o cristão ele esqueceu um pouco da palavra em si, da Bíblia, papel, leitura, sim, isso é uma verdade, só que eu penso que também isso não é uma desculpa, Cris. Entendeu? A tecnologia, ela tem nos ajudado muito, e eu falo isso como pastor e como alguém que ama estudar a palavra do Senhor, ela tem nos ajudado muito, tá? Mudou totalmente, radicalmente, mudou. Só que eu sempre costumo dizer que eu vou usar isso para um benefício. Eu tento tirar os muros da minha frente. Eu nasci para um propósito, e esse propósito ele tem que ser cumprido. Tecnologia, sem tecnologia, eu vou avançar. Eu não vou ficar lambendo feridas. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que avançar, eu tenho que ganhar pessoas, eu tenho que falar do amor de Jesus. Ah, mas a tecnologia... Enfim, vamos fazer outdoor, vamos botar LED na cidade, vamos falar de Jesus, vamos botar uma pregação em todos os LEDs do Brasil. Eu não sei, mas eu quero avançar. Esse é o pastor Giovanni. Esse sou eu. Eu olho sempre para a facilidade daquilo que Deus está colocando. Acabou as Bíblias? Amém. É uma realidade? Mas vamos usar a tecnologia para nos ajudar. Vamos mandar mensagem para mais gente. Hoje eu consigo mandar uma oração para o irmão, hoje eu consigo orar por você. Hoje o irmão está lá no hospital, ele consegue me ligar, fazer uma videochamada, antes a gente não tinha. Isso eu estou falando só de detalhes. Então assim, ó, se nós três aqui for parar para ver o problema, nós vamos achar o problema em todas as áreas. Sim. Mas vamos falar da solução, vamos falar das coisas boas que veio. A Bíblia diz no Salmo 109:17, ele diz assim, ó, o versículo que mudou a minha história pode mudar de quem estiver escutando. Diz assim, mudou a minha história, Cris. Mudou a minha história quando eu aprendi esse versículo, meditei nele, e esse versículo me tirou também
Me ajudou muito a tirar eu da depressão. Salmo 109:17, ele diz assim, ó, e a continuação: visto que você amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Não quis a bênção, ela se afaste de você. E Davi continua, ele diz assim, ó, vestiu-se de maldição como de uma túnica. Assim penetre elas em suas entranhas como água, em seus ossos como azeite. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse versículo. Vestiu-se de maldição. Eu posso pegar qualquer coisa que está ao meu redor e transformar em maldição. Eu posso pegar esse podcast, quando sair daqui, parar com algumas pessoas para tomar um café e falar mal do podcast, sim ou não? Sim. Sim. Cara, agora não deu certo, tal, podia ter sido assim, mas eu posso fazer desse local aqui uma bênção na vida dele. Canal de bênção. Estão me entendendo? Sim. Por isso que Davi falou, vestiu-se de maldição como de uma túnica. Outro exemplo para que todos que estejam me escutando possam entender. Filho, tu não presta para nada. Filho, quando tu casar, tu vai ver o que a mãe passa hoje dentro do casamento, o que o pai passa. Ele está cobrindo o filho dele com uma maldição. Agora vamos inverter esse versículo. Vestiu-se de bênção como de uma túnica. Tudo muda. Entendeu? Então, eu acredito, né, dentro da pergunta, eu sou assim, por isso que eu digo, eu sou um cara muito sincero. Eu tento transformar tudo que está ao meu lado em bênção. Por isso que eu tenho o melhor casamento da terra, por isso que eu sirvo a melhor igreja da terra, por isso que eu tenho os melhores membros de toda a nação. Eu sou um cara para frente, Cris. Eu sou um cara que eu olho para frente, eu sou muito visionário. Eu fico olhando as coisas que vão dar certo, é por isso que tem dado tanto certo. E isso não é porque é o pastor Giovanni, não. Você que está me escutando pode ser da mesma forma. É só olhar as coisas diferentes. Por isso é que Davi diz assim, ó, ele vestiu-se de maldição como de uma túnica, assim penetre elas em suas entranhas como água, em seus ossos como azeite. A água vai fazer parte do corpo dessa pessoa. Essa pessoa não vive mais. Essa pessoa, ela vegeta no mundo. Ela tomou posse de uma forma tão grande que aí os seus ossos começam a ser diluídos, a ser triturados por aquilo, ela não vive mais, ela tem problema, ela não consegue mais levantar, ele não consegue mais caminhar, por isso que eu digo que me ajudou. Porque uma pessoa depressiva, e só quem foi sabe do que eu estou falando, ela não vê mais sentido para nada. Para viver, para andar, para respirar. Ela não tem sentido mais para nada. Por quê? Porque ela fica 24 horas pensando naquilo. Ela não reage, ele não reage. E quando eu li esse versículo, ele me tirou do poço que eu estava. Por quê? Porque eu dei um passo e eu não tomei posse da maldição. Eu tomei posse daquilo que Deus tinha para mim, que era um legado, que era uma história. Vamos voltar para o filho. Meu amor, hoje tu não vai mexer no teu videogame, porque tu errou a prova e o pai não vai deixar mexer. A criança pode entrar para dentro do quarto e se revoltar contra o pai, mas ele pode querer sair daquele quarto e ver o pai como um grande homem. E foi isso que eu fiz. Se Deus me colocou lá e me permitiu, a Bíblia diz que ele sabe quanto cabelo tem na nossa cabeça. Ele conta as estrelas do céu e chama ela pelo nome. Ele diz para o rio seca e ele seca, ele diz brota e a erva brota. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Por que ele deixou nós passarmos? Por que ele nos levou e permitiu a nossa presença até naquele lugar tão escuro que nós estávamos? É porque ele tem um propósito. Com certeza tem. E eu descobri isso. Que Deus permitiu eu chegar lá para que eu hoje falasse sobre isso para as pessoas. Então, descobrindo isso, eu descobri que as coisas têm que ser encaradas de outra forma. E a tecnologia, para mim, é algo que veio muito para somar. É uma ferramenta. Uma ferramenta extraordinária. É. Extraordinária. Uma ferramenta que a gente consegue conectar exatamente nesse momento pessoas que estão do outro lado do continente. Isso mesmo. Eu me lembro que eu estive em Israel e eu estava no dia do meu aniversário, 18 de novembro, eu estava dentro do jardim de Getsemane, e aí eu peguei ali, eu digo, meu Deus, meu aniversário, e era também
uns dias antes, a qual eu estava dentro do jardim também, eu estava com o celular, e era meu aniversário de casamento, que eu faço aniversário de casamento dia 16, e meu aniversário dia 18. E eu peguei e fiz uma videochamada com a minha esposa, ela aqui no Brasil, e eu fiz lá dentro do jardim do Getsemane, eu e ela ficamos falando ali, namorando um pouco dentro do jardim. Fora isso, tecnologia veio só para somar. Eu tomo posse disso para minha vida. Tinha um pastor amigo nosso que nos discipulou um tempo, que ele dizia que se fosse na época de Jesus, que se ele vivesse hoje, ele ia abrir o tablet, né, como aquela época não tinha, ele ia abrir o tablet e falar: "Olha, esse app", porque naquela época ele falava: "Olha, um semeador saía a semear". Isso. E se fosse hoje, ele ia abrir o celular e ia falar: "Olha, esse app faz isso, esse", então ele fala na linguagem que a gente A tá multiformidade de Deus. inserido, né. A multiformidade de Deus. É tremenda. Pastor, uma pergunta para o senhor. Eu sei que muito tempo de igreja, muitas experiências, mas teve uma experiência que te marcou e que o senhor vai passar a vida toda, eu sei que são várias, mas uma assim que o senhor vai falar assim: "Olha, esse dia". Uma de tantas. É, Uma de... porque isso é muito lindo pra gente poder o senhor compartilhar com a gente. Amém. Como vocês falaram, são várias, né? A gente passa experiências com Deus diárias, né? Só que uma grande experiência da minha vida que me marcou foi a cura do meu filho. A cura do meu filho foi algo que mexeu muito comigo, e aonde eu vi aonde está o amor de Deus. Até que ponto, não é onde está, perdão. Até que pontos chega o amor de Deus por nós. Meu filho foi cometido com uma doença. Resumindo, ele estava dentro de casa, caiu na sala de casa, totalmente saudável. Ia sair, tinha acabado de comprar o carro naquela semana. O carro chegou, não tinha andado o carro ainda. Estava se arrumando, tomou um banho. Quando ele estava na sala de casa, ele caiu. Pedro não levantou mais, pediu ajuda, disse levanta, tal. Ele disse: pai, eu não consigo. Pedro foi encaminhado para a Unimed, fazer alguns exames, e o médico constatou que o Pedro estava com Guillain-Barré. E aí o médico de Blumenau chamou ele, só vem para cá, tal. O que é Guillain-Barré, Frank? Guillain-Barré é uma doença autoimune. Vamos supor, você faz uma dieta, sua imunidade baixa e essa doença entra. Ela é uma doença que ela paralisa todos os nervos. Então, até falei pro doutor, e na tel que eu disse: doutor, eu tô passando em casa, pegando a roupa do Pedro, tô em Balneário e tô indo para Blumenau. Ele disse: não passe em casa. O Pedro não chega Uau. até aqui. Aquilo mexeu muito com a gente. Enfim. O Pedro de Balneário até Blumenau, o Pedro paralisou voz, visão, perna e mãos. Foi 1 ano de luta. 1 ano. E aí vem como é que eu digo, as provas, a qual Deus, eu acredito muito nisso, que Deus deve ter uma Kodak, não tem aquela Kodak que se usava antigamente? Deus, ele faz as provas, eu acredito que ele fica com uma máquina daquela batendo foto da gente, para ver até onde a gente o ama. E aí eu cheguei pro doutor Natel, que era o médico dele. O Pedro totalmente, né, paralisado, a voz do Pedro mudou totalmente, parecia uma pessoa assim de 90 anos. A visão dele era duplicada, a mão ele não mexia, a perna ele não mexia nada. Entramos com medicamentos, caímos no Globolina e começamos a aplicar nele, um medicamento bem forte, para estabilizar e parar a doença. E tudo bem, tudo ok, né, entre aspas, né. E aí o médico chama eu e a mãe na sala deles: olha pai, o Pedro contraiu a doença, falou o nome da doença para nós, e a recuperação do Pedro ela é bem pausada, vocês vão ter que ter paciência. E é naquela hora Não é algo instantâneo. que o chão sai debaixo de você. Eu tô falando de um filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, a qual ele ama demais, né. E tava ali o meu menino,
a mãe, e eu perguntei: "Doutor, quantos anos?" Ele disse: "Se tudo der certo, 3." Mas eu já tive paciente que a gente conhece hoje, sabendo a doença, tem paciente que até hoje não se recuperou, né, está ainda em estado na cama, né, não levanta. E naquela hora, o chão saiu de baixo, e eu me lembro que a esposa foi embora, fiquei no hospital de Blumenau com ele, e o Pedro também contraiu, debaixo dos pés, uma doença, a qual o pé dele, existe um nome, só que eu não me lembro. O pé dele queimava igual fogo, ele gritava. Ele gritava. E aí ele pega o telefone e liga pro tio, que é o meu cunhado, pastor da igreja a qual eu congrego e sou pastoreado por ele, pastor Júnior. E nesse telefonema ele chora muito. E ele diz: "Tio, eu não aguento mais. Eu não aguento." E quando você vê o seu filho falando que não aguenta mais, aquilo mexe muito com você. E eu me lembro que naquela hora eu botei a minha testa no chão do piso do hospital, do quarto. E eu gritei para Deus. Eu disse: "Aonde que tu estás?" E nitidamente, ele veio aqui do lado. Ele disse: "Eu estou aqui contigo, bem pertinho." E aquilo me trouxe confiança. E aquilo me trouxe esperança. E aquilo me faz responder a tua pergunta. É nesse dia que eu tive uma das maiores experiências da minha vida. Que depois que ele saiu dali, em alguns meses, ele já estava caminhando, em um ano, 100% curado. 100%. Porque eu tomei posse daquilo que eu falei aqui, Salmo 109:17. Eu não tomei posse da maldição. Na hora que o médico falou, eu absorvi aquilo mexeu comigo. Não vou mentir jamais sobre isso. Me fez muito mal. Só que é uma opção de todos nós. Até esse dia eu tô assistindo um vídeo excelente do Instagram. Não sei se vocês viram. O cara pegou um copo de água e disse: "Quanto é que pesa esse copo de água aqui?" Aí todo mundo, 600 gramas, tantas gramas, tantas gramas. Ele disse: "Não, depende de quantas águas tem aqui dentro. Porque o importante não é a água que tem, é quanto tempo você fica segurando." Então, quanto tempo você vai ficar com aquilo que você absorve dentro de você é que vai fazer a diferença. Por isso que a pessoa fica depressiva. É porque ela pega aquilo e toma conta. E se assim... E quando começa a pressionar e começa a fazer uma... E se vocês me derem a permissão, eu quero falar aqui para todos os famosos escutando. Isso não é seu. Joga fora. Isso não se pertence, não te pertence. O que te pertence, o que nos pertence é as coisas que vêm do alto, que é o quê? Você é vitorioso, você é vitoriosa, você é uma bênção, você é um vitorioso. É isso que nos pertence. Tomando posse disso, a nossa vida muda radicalmente. Isso, Cris, serve para tudo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos. Vou abrir meu negócio, toma posse daquele lugar. Deus te colocou lá para que você seja um canal de bênção, prosperidade. Deus vai te prosperar. Como pai, como esposo, como família. Você foi colocar na sua família para fazer diferença, você foi colocar com a sua esposa para ser o melhor marido, com os seus filhos para ser o melhor pai. Só depende de nós, e mais de mim. Respondida? Foi demais, hein, pastor? Tremendo. E hoje a gente vê o Pedrão quase casando, né, pastor? O Pedrão aí tá no caminho do casamento, aí ano que vem ele casa, 100% curado, trabalhando hoje dentro do Café com Deus Pai com a gente, né? E alcançando coisas lindas aí diante de Deus. E até o senhor já, né, fez uma introdução. E o Café com Deus Pai, pastor? O que o senhor pode nos contar a respeito disso que as pessoas não fazem ideia do que é? E como começou, pastor? Como... O Café com Deus Pai nasceu no coração do meu pastor, né, o pastor Júnior, meu cunhado hoje. Tempo atrás eu gravei um vídeo hoje que está correndo, né? Não somente o Brasil, mas o mundo todo aí, o vídeo. A família falando sobre esse nascimento, né? Do projeto, da vida, da trajetória do nosso pastor.
E uma das coisas que eu falo lá, e é muito certo na vida do Júnior, do pastor, né, do nosso pastor, é que ele é um Davi. Quem explica Davi? Quem explica que o menino sai de um lugar para levar marmita para os irmãos, pega 5 pedras no ribeiro e mata um gigante que está afrontando um exército há mais de 40 dias? Ninguém explica isso. Então, o Júnior ter trazido esse café com Deus Pai, só existe uma explicação. Deus através da vida daquele moço. Não existe. Nós somos o livro mais vendido do país por 3 anos. Nós chegamos a 10 milhões de cópias vendidas. Mas quem são essas pessoas? Quem é o pastor Júnior? É um menino nascido ali em Cordeiros, no bairro Cordeiros, que atingiu o mundo através de uma palavra que ele tomou posse. Olha só como a palavra posta, né, tá no nosso meio. E está fazendo a diferença por muitos e muitos e muitos lugares. Muitas vidas sendo transformadas, muitas vidas sendo resgatadas da lama, e eu sei porque a gente anda perto. São testemunhos lindíssimos, 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 que Deus tem feito através desse livro. E é bom falar aqui para todos que estão nos escutando, ele não tira a Bíblia, muito pelo contrário, ele leva você à Bíblia. Senão não estaria do jeito que está. Nada que vem para apagar a Bíblia continua. E é por isso que Deus tem soprado, e isso é muito nítido em tudo que a gente tem vivido, Cris, com o Café com Deus Pai. É muito lindo, é sobrenatural. Você tem que ter uma palavra para resumir o Café com Deus Pai. Hoje ainda eu estava com o pastor Júnior lá na nossa expedição, ele estava falando. As etiquetas lá saindo lá, as impressoras imprimindo, o Brasil todo pedindo. E como explicar aquilo ali? E existe a canção que diz: quem explica Deus? Ninguém pode explicar Deus. Apenas ter algo aqui audível para escutar a voz daquele que está falando. E pode ter certeza, Deus, ele fala. Deus, ele fala 24 horas com o ser humano. Só não escuta quem não quer. Pastor, como assim? Um exemplo, quando você pega um carro aqui e faz um negócio mal feito e não deveria ter feito, dentro de você, você sabe. Que não deveria ter feito. Com certeza. Dentro de você, você sabe. Não deveria ter feito. Então Deus fala, o Espírito Santo, ele clama, Abba Pai. Então, simplesmente, o pastor Júnior escutou, respeitou e deu continuidade a uma voz que ele escutou e colocou em prática, e Deus soprou esse livro para todo o país e para todo o mundo. Tivemos na Itália, tivemos Portugal, tivemos, meu Deus, muitos países que o Café com Deus Pai está entrando. Estados Unidos, tivemos há pouco tempo, tivemos em Madrid, muitos lugares. Lá na Europa, o senhor falava que a sequidão do povo, a dificuldade de... Muito grande, muito O grande. senhor pode falar algo? Muito grande. O povo europeu precisa muito ser evangelizado. Sofreu demais com as guerras, com as perseguições, e é por isso que hoje eles têm uma barreira, vamos dizer assim. Mas um povo muito carismático, um povo muito amável, povo que te respeita demais, só que no momento do evangelho há uma barreira. Só que Deus é espetacular e perito em quebrar barreiras. Nós apenas vamos para lá e voltamos naquilo que nós estávamos falando, que faz a obra do Espírito Santo. E temos certeza absoluta que o evangelho vai entrar, e já tem entrado, não somente por nós, mas por várias fontes, dentro da Itália. E o engraçado falar em questão da Europa, que lá onde começou, né? Chegou lá primeiro antes de chegar aqui para nós. E lá perdeu a sensibilidade. Isso. A sensibilidade de ouvir, a sensibilidade de se entregar, a sensibilidade de prosseguir. Então, hoje, né, voltando ao Café Deus Pai, como que aconteceu com o pastor Júnior? A sensibilidade. Aquilo que eles perderam lá, teve esbanjando aqui, sinceridade. Então, eu acho que é isso que falta, o que falta para nós,
mais sinceridade, Isso. mais sensibilidade em ouvir a voz e prosseguir crendo. E servir todos os processos que estão evidentes. E o que me chama a atenção muito no meu pastor, e isso eu tenho muito orgulho de falar, é que o Júnior ele é um cara, vamos dizer assim, né? Perdão da palavra, ele é muito honesto. Ele é muito honesto. O meu filho, ontem ainda a gente conversou sobre isso. Ontem, meu filho ele tá pelo INSS, certo? Ontem ainda ele me chamou, eu e a Michelle, eu e a minha esposa, disse, ó, Giovanni, nós precisamos ver o caso do Pedro. O Pedro já tá andando, o Pedro já tá bem. Ele não precisa receber isso. Então é de uma honestidade que eu tenho vontade de falar para ele, cara, isso é demais. E a gente vê como isso leva as pessoas além daquilo que a própria pessoa imagina. Então hoje, até falei no último Imparável, né? Vamos fazer de tudo para viver a verdade da honestidade, não enganar ninguém. Até esse dia eu estava conversando e orientando um irmão que trabalhava como rede elétrica, como eletricista, e eu estava dizendo para ele, quer romper? Não leva nada que é seu, que não é seu. Ah, mas é meio metro de fio, deixa ali, não é seu. E comecei a orientar no atendimento esse moço. Faça tudo certo, não faça nada errado. Porque Deus não trabalha de outra forma, a não ser com a honestidade, com a sinceridade de uma pessoa. E você vai romper. Então são vários requisitos, não é só um, que levou hoje o Café com Deus Pai a chegar onde está. Muita oração, muito clamor e muito propósito. Até nós estávamos conversando sobre algo do Café com Deus Pai e o pastor Júnior sempre foi muito direto em deixar isso para toda a sua equipe que trabalha com ele. O Café com Deus Pai, ele é um livro que veio para abençoar pessoas. Nós não somos uma equipe que vendemos livros, não. Nós somos uma equipe que abençoamos pessoas. Tempo atrás, há pouco tempo, nós demos mais, acredito, quase 5 milhões em livros doados para todo o Brasil, para todos os hospitais penitenciários. Eu sei porque eu fui entregar partes desse livro também. Então, é só isso. Eu fui na cadeia também entregar. Entregasse na cadeia também. Aham. Aqui na nossa? Sim, sim. Aham. Olha só. Então você sabe o que eu estou falando. É muito mais do que um livro, é muito mais do que vender livro. Não, não. Isso é uma consequência daquilo que nós fizemos para Deus. E aí Deus acrescenta tantas coisas, graças a Deus por isso. E é impressionante a recepção das pessoas quando elas ganham um livro. As pessoas paravam, passando de carro paravam e falavam assim: "Ah, é o livro, eu quero um". E você vê uma geração que hoje, por ter isso aqui muito fácil, você não consegue mais parar para ler e você vê uma galera sendo voltando para parar para ler. Isso é demais, isso é demais, porque se você vai, né, começar a viajar com a gente, você vai ver que as pessoas param a gente. Pessoas que não tinham nenhum contato com a Bíblia, com Deus, param a gente e falam que, pastor, eu comecei a ler a Bíblia através do Café com Deus Pai. O Café com Deus Pai me libertou disso, fez eu entender isso, fez eu entender aquilo. E não tem preço melhor no mundo que pague isso do que você escutar testemunhos de vida. Eu sempre costumo dizer que a nossa maior pregação é o nosso maior testemunho. Então, é gratificante você ver tantas vidas sendo salvas, buscando a Deus, seja católico, espírita, qualquer pessoa buscando a Deus de uma maneira incrível através do Café com Deus Pai. Bem. Filipão, tem mais alguma pergunta? Não, mas algo que o pastor me falou aqui, nessa mesa, que me chamou muita atenção. Do prisma que nós vemos as coisas. Isso me marcou. E é uma decisão. O pastor falou assim, eu decidi olhar tudo através de algo bom, mesmo aquilo parecendo ruim. E eu aprendi isso com o meu pastor, que fala assim que Deus, ele pensa bem ao nosso respeito. Isso. Mesmo sendo falhos, mas ele pensa bem de nós. Então isso já nasceu nele.
Então, o que eu vou fazer o quê? É conseguir ir seguindo essa essência de pensar bem de tudo. Isso. Então, se eu olho uma pessoa hoje na rua, sabemos que ele vai queimar uma pedra daqui a pouco. Mas eu vou olhar ele de uma maneira diferente, porque o meu pai pensa bem dele. Eu não tenho como pensar de outra forma dele. Eu vivo isso. Eu vivo isso. E eu louvo a Deus por Deus ter colocado isso no meu coração. Tudo que eu olho é diferente. Tudo que eu olho é diferente. A pessoa me apresenta um problema, eu tento arrumar. Já tem um prisma totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Esse é o diagnóstico que você está me contando sobre você, mas o que eu vejo é outro. Confesso, isso é bom as pessoas saberem. Confesso que existem momentos, situações, que nem sempre isso entra dentro do Giovanni de uma maneira gloriosa. Não, e me impacta. A minha essência humana me faz ver as coisas de uma maneira errada, Sim. mas eu busco ela de volta e transformo isso em bênção. Eu posso fazer, você pode fazer, Felipe pode fazer. Pode fazer. Todo mundo pode fazer. Isso muda a vida de uma pessoa. Isso muda a trajetória de uma pessoa. É diferente uma pessoa que consegue... Pastor, mas como que consegue viver isso? Tem um segredo, tem uma receita para viver isso? Seja você mesmo. Nenhum segundo da sua vida tenta não ser você. Do momento que você me convidou, Cris, até eu estar sentado aqui, eu não parei um momento para dizer como que eu vou chegar, como que eu vou falar. Eu devo falar assim, eu devo... Não, eu sou eu. Eu sou eu, quem gostar, gosta. Eu não vou fantasiar nada. Eu sou eu, porque eu não consigo mentir. Eu posso mentir para vocês, mas eu não minto para Deus. Então eu falo para Deus, eu choro com Deus, eu espernei, eu sou um filho. Se ele me resgatou de lá, me trouxe pro colo, como que eu posso mentir para ele? Jamais. 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 E isso é em toda a minha vida. As pessoas olham nós hoje, né, atingindo lugares, igreja muito grande, mais de 10 mil membros, imparáveis aí fazendo celebrações de mais de 1.000 e poucas pessoas. É por causa dele. Somente por causa dele. Nós não somos nada, Cristo. Dele, por ele, para ele. Nada, nada, nada. Gente, eu fico triste quando eu vejo um homem, vamos falar de homens de Deus, né, e mulheres de Deus, quando consegue atingir um patamar que Deus o elevou, isso é bom, né, falar, e a pessoa perde a essência. Não perca a essência. Não perca a essência. Jamais de nada. Deus te conhece. Foi o que o irmão falou. Quando ele chegou para Gideão, o que ele falou? Ide nessa força aí, varão valoroso. Gideão se achava o mínimo do mínimo, só que ele conhecia Gideão. Então ele nos conhece, não adianta. Como conquistar isso? Seja você mesmo. Mais ninguém. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que espernear, espernei. Se não gostar de algo que veio para você, fale, não gostei, não estou entendendo, não é para mim, eu não quero ir, mas fale, verbalize. A Bíblia diz, chama a minha atenção, entramos juntos em juízo, para que eu possa te justificar. Deus pedindo para o ser humano, chame a atenção dele. É um pai querendo que o filho chame a atenção. Aleluia. Pastorzão, para a gente encerrar, que mensagem o senhor poderia deixar para alguém que está hoje assistindo esse podcast, de esperança, de fé? O que o senhor tem para falar para alguém que hoje precisa de uma palavra do Senhor? Amém. Queria deixar uma palavra para todos que estão nos escutando, uma palavra simples, mas que viesse falar com você. Pastor, a quem eu devo servir? Estou confuso, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala isso, outro fala isso. Primeira coisa, descubra quem você é. Segundo, você precisa saber quem é Deus. Existe um Criador da sua vida. E terceiro, toda a sua oração, toda a sua súplica, toda a sua reza, sempre quando você for fazer isso, de joelho, sentado na cama, dirigindo o carro, no banheiro, lendo, eu não sei.
Buscai ao Senhor em todo o tempo. Né? Façam uma oração. Esse é o meu conselho para todos que estão nos escutando. Pastor, eu rezo todo dia. Então você vai rezar dessa forma. Senhor, se tu existes, eu quero te conhecer como tu és. E eu quero que tu se revele a mim. E Deus vai mostrar para você quem Ele é e quem Ele precisa ser revelado. E você vai conhecer Deus como você nunca conheceu na sua vida. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Pastor, mas não tem que subir. Não precisa nada. É só orar com sinceridade. Um coração aquebrantado e contrito, não despreza Ele. Ore com sinceridade. Senhor, se tu existes, eu quero te conhecer como tu és. Não como as pessoas falam, mas eu quero te conhecer. Se revela a mim. Te apresenta-se a mim. E Deus vai se apresentar a você e você vai ter uma vida totalmente transformada. Independente que religião que você serve. Ele vai se apresentar a você e você vai ter a vida totalmente restaurada, transformada, curada. Amém. Amém. Pastor Giovanni, muito obrigado. A gente fica super feliz em poder ter esse tempo do Senhor. Sei que a vida está muito corrida, mas a gente fica super feliz em te receber aqui. Amém. Deixar aí um convite para as pessoas, né? Lançamento do Café com Deus Pai está chegando. Dia 13 teremos aí em setembro o lançamento do Café com Deus Pai. Eu quero que você esteja lá com a gente para prestigiar o lançamento pela live, né, Cris? Café com Deus Pai. Estaremos lá em São Paulo fazendo esse lançamento junto com o nosso pastor, toda a equipe. E obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui. Amei estar aqui, quero voltar mais vezes. Estar com vocês aqui, tomar café. E vai voltar, vai voltar. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, obrigado por todos que estão aí curtindo o Elevado. Filipão, manda um recado aí. Muito obrigado, pastor. O que mais me chama a atenção no homem é quando tem um brilho. Amém. Um brilho. Um brilho nos olhos, o zelo pela palavra. E é isso que nos move. É isso que nos conecta numa mesa como essa. E o que mais eu fico impactado, como que um Deus que tudo criou me permite não só de falar o nome dele, como de chamá-lo de pai. É verdade. E traz os filhos dele, é muito amor. Como esse Deus é tão maravilhoso, que nos conecta. Uma mesa como essa. É verdade. Conectado, falando de uma mesma coisa e seguindo para uma mesma coisa, que é o amor dele. Então você de casa que nos vê, possa ser impactado. Isso não é uma mensagem, isso é uma vivência em amor. Opa. Uma vivência em amor. Então muito obrigado também, pastor. Obrigado, Cris. E obrigado, Espírito Santo, pela oportunidade de poder falar em seu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo. Abraço. Abraço.